Olá, sejam todos bem-vindos ao Além da Linguagem. Este é o terceiro episódio e último da minissérie sobre texto, resumo e sinopse. O mote desse conteúdo que eu estou criando, que é essa minissérie, é a redução da informação. No primeiro texto, no primeiro podcast, eu falei sobre a relação de texto e informação, falei um pouquinho sobre o que é texto e o processo de redução da informação, macroestruturas, microestruturas, ancoragem, links, frames, scripts, enfim. Se você não ouviu ainda, ouça, é bem curtinho e tem bastante coisa lá. Os textos que deram origem a esse podcast também estão no site www.alendalinguagem.com, certo? O segundo podcast da série, o segundo capítulo ou episódio, fala do resumo, e lá eu falo sobre estratégias de redução no meio acadêmico, dou algumas informações sobre a norma que existe da ABNT sobre resumo. Sim, existe norma para resumo, especialmente se for para o ramo acadêmico, né? Se você vai falar, pôr um resumo num TCC, uma monografia, por exemplo, lá tem as orientações sobre isso. E agora a gente vai falar sobre sinopse. E aí, se você não conhece muito, você vai achar que resumo e sinopse são a mesma coisa. E não são. Apesar da sinopse parecer muito com o resumo tradicional, ou de acordo com a norma, o indicativo, eles têm finalidades diferentes. Então, vamos falar sobre isso agora. O dicionário, né, eu procurei em dois, o Hawais e o Michaelis, ele fala da sinopse como uma visão geral ou síntese de uma ideia ou teoria. Um sumário daquilo que outro texto, e aí por texto você pode entender N coisas, como pode ser um texto, pode ser um livro, pode ser uma tese, pode ser até um filme, pode ser uma peça, pode ser uma revista, enfim, um original, né? Que você vai resumir, você vai sumarizar. E o que seria a sumarização? Seria simplesmente a redução da informação. Academicamente, a sinopse é um texto breve. Ela resulta de uma revisão daquilo que você leu e você absorveu. Ela é claramente redigida e ela vai ser escrita dirigida a quem vai ler. E você pressupõe que quem vai ler não é um especialista. Logo, você não pode escrever literalmente, com todos os termos técnicos, aquilo que você quer que o cara leia numa sinopse. Para isso você utiliza o resumo. E apesar de você encontrar sinopses em tudo, né, você tem sinopse até na caixa de cereal. E aí você me pergunta, o que é uma sinopse numa caixa de cereal? É quando você coloca lá as informações básicas sobre o que você está comprando, sobre o que está lá, os componentes, né, os ingredientes daquele produto, enfim, as recomendações, tudo isso você pode falar que é uma sinopse. E não existe uma regra. Não tem limite, não tem estética. Obviamente, estética você vai ter de acordo com a sua finalidade, mas não existe uma regra para isso. Talvez se você trabalhar numa empresa de comunicação, ela vai te dizer o padrão dela, mas tecnicamente, gramaticalmente, não existe. Tá? E aí é importante que você entenda que quem vai ler uma sinopse provavelmente vai ter o seu primeiro contato com aquele produto, com aquele texto ali. Ela não conhece o original, ela não sabe o que espera ela. Por exemplo, um livro, você pega o livro, pega a contracapa e lá tem uma sinopse. Um filme, você vai ler no jornal os filmes da semana no cinema, ou as peças de teatro, enfim, e você vai ver lá a sinopse. E lá vai ser o primeiro contato. Muitas vezes você não sabe do que você está tratando ali e você vai ter a primeira informação ali. Então, ela tem que ser genérica, mas também não pode ser genérica demais. Mas o texto que você vai construir, ele não pode ser tão elaborado assim. Ele tem que atingir e passar a informação para quem vai ler. Certo? Então, a estratégia é o máximo de informação com o mínimo de texto. E aí, você pode se perguntar, existe diferença na hora de escrever um resumo e uma sinopse? Sim, existe.
apesar de você ter pontos comuns e os dois tipos de texto serem reduções de informação, a sinopse, ela sai daquele ambiente acadêmico, apesar de você encontrar sinopses também nesse ambiente, mas a função da sinopse é diferente da função do resumo, né? O resumo você vai passar para você estudar, para você fundamentar aquilo que a pessoa vai ler dentro do seu texto, você vai passar para ela uma coisa mais técnica. A sinopse não, ela vai passar por cima, ela é curtinha, né? Ela tem que ser flexível, porque você não pode usar termos muito técnicos, jargões, por exemplo, a não ser que o público-alvo, e aí vem a grande sacada. Você escreve a sinopse para o seu público-alvo, né? Para quem você vai escrever, você sabe para quem você está escrevendo, né? É uma estratégia. Você vai escolher bem o que você vai dizer ali. Por exemplo, se você vai fazer uma sinopse de um filme, você vai falar da mesma forma que você falaria no filme. Você vai, se é uma narrativa de ação, você vai ter um estilo mais despojado e um ritmo mais acelerado. Se você vai falar sobre um livro, você vai trazer do livro as emoções que você quer que o leitor tenha. Então você vai puxar isso e ele vai ler e já vai ter o impacto do que espera ele dentro do livro. Tá? Esses são apenas alguns exemplos. O que é importante você entender é que você está narrando ou descrevendo alguma coisa na sinopse. Então você foge um pouco daquela de se tornar um novo original, que seria o resumo, e você passa a tratar como se você fosse uma narrativa descritiva. E a estética da sinopse, ela é muito parecida com a estrutura do original, né? Só que basicamente você está descrevendo o que está dentro daquilo que você está resumindo, né? Daquilo que você está escrevendo a sinopse. Pode parecer um pouco confuso, mas vamos tentar explicar melhor. Quando você vai resumir, né? Roubando um pouco a expressão, né? Você vai sumarizar, você vai escrever uma sinopse sobre uma narrativa, você vai tentar se aproximar dela. Então, se é um texto de aventura, você vai usar palavras, você vai procurar termos que tragam a sensação de aventura para quem vai ler. Se for um suspense, você vai trazer o mistério. Se for um romance, você vai trazer a situação. Se for um drama, também. No caso de uma sinopse de um trabalho acadêmico ou de alguma outra coisa mais técnica, você vai ser descritivo, você vai falar sobre o autor, você vai falar sobre o conteúdo de forma geral e da aplicação daquilo. E aí, de qualquer forma, qual que é o objetivo da sinopse? É que a pessoa que ler o texto compre o livro, assista ao filme, leia sua tese. Não é verdade? E nesse momento acontece o fenômeno da persuasão. E o discurso persuasivo em uma sinopse é fundamental. Quando você vai construir uma sinopse, se você não se atentar a isso, ela vai ser superficial e genérica. A pessoa não vai responder da forma que você quer, ela não vai ler o seu texto completo. Não vai assistir o filme, não vai comprar o livro e talvez não vai ler com a mesma atenção a sua tese. Então, seguindo a lógica da persuasão, a escolha das palavras é estratégica. Vou recuperar aqui um pouquinho do fenômeno da ancoragem. Links ou gatilhos são necessários. Então você vai escrever usando palavras que vão puxar de quem lê o que você quer que a pessoa entenda. Faz sentido? Esse é um processo de convencimento. Quando uma pessoa lê a sua sinopse, ela vai puxar da memória dela sensações, não apenas informações. Entende? E nesse ponto é o marketing que explora, né? Você pode pensar que uma propaganda são simplesmente frases jogadas lá. E na verdade, aquilo lá é uma sinopse do que o cara quer que você
faça, que você compre, que você viaje, que você faça. E muitas vezes o texto não está só escrito, ele está visual ali, você está vendo, é uma questão semiótica, enfim, assunto para outro podcast. Mas é importante entender que esses gatilhos para essas sensações, para essas memórias, vão ser plantados ao longo do texto. E apesar de uma sinopse ser um texto genérico, você vai ter um planejamento ali para que as poucas palavras que vão construir esse texto se insiram nesse contexto que você está criando, que você quer que a pessoa compre, que você quer que a pessoa consuma, que ela leia. E o público vai ser específico, e aí você vai ter que buscar a resposta, né, que você está buscando. Então, a sinopse bem-sucedida é aquela que cumpre tanto a função informativa quanto a persuasiva, fazendo isso com o mínimo de palavras. É isso. Era isso que eu tinha para falar sobre sinopse. Espero que essa minissérie sobre texto, resumo e sinopse te dê um pouco mais de informação sobre o processo de redução da informação, a chamada sumarização. Eu deixo no texto, lá no www.alendalinguagem.com, a bibliografia que eu utilizei para escrever essa minissérie. E qualquer dúvida, eu estou à disposição nos canais de contato e nas redes sociais. Espero que você tenha gostado e que você siga ouvindo os podcasts do Além da Linguagem. Muito obrigado e até a próxima.